Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Claro que no planejamento, a gente tem que desenvolver um plano de intervenção. Já estou escrevendo colocando cursiva. E os planos de sessão de intervenção. Tava falando esses dias com umas alunas da mentoria, né? E elas estavam em dúvida, né? Ai, Karen, como distinguir o plano de intervenção e os planos de sessão de intervenção? Bom, aí eu falei assim, a maioria de nós somos pedagogos, tá? Não estou agora excluindo os profissionais que não são graduados em pedagogia. Mas muitos são professores, né? Neuropsicopedagogos são professores, muitos, né? Nem todos. E talvez essa linguagem fique mais familiarizada. Mas quando a gente fala em plano de intervenção, a gente está falando no todo. Mesmo as sessões sequenciais, você tem que ter um planejamento, seja ele anual, seja ele semestral, seja ele trimestral, bimestral, mensal. Você tem que ter um planejamento do que você vai trabalhar. Porque lembra a palavrinha mágica? Planejamento. É uma palavrinha mágica na neuropsicopedagogia. Então você vai ter um plano, né, do que você vai, uma visão geral, um roteiro geral de tudo que vai acontecer numa determinada quantidade de sessões, sejam 10, 12, 16, 20, 50, enfim, você vai ter que ter uma visão geral. Essa visão geral eu gosto de comparar com um plano de ensino. O plano de ensino do professor é um plano anual, que ele tem lá de ensino, ele já tem todo o conteúdo que ele precisa trabalhar, ele já sabe naquele ano, né, quais são os componentes curriculares. Isso é uma visão geral, né? Uma visão geral do plano, né? Então, o plano de intervenção, ele é uma visão geral do processo interventivo, tá? Agora, o plano de sessão de intervenção, ele vai ser uma visão de cada sessão individualmente. Aí eu gosto de falar que é o plano de aula, né? Só que a gente não está trabalhando com aula, mas é a mesma característica de um plano de aula. Cada sessão individualmente a gente tem ali os seus requisitos. Então você vai ter que planejar esses planos de intervenção. Quando a gente fala em estratégia, o que a gente está falando, gente? Qual a estratégia que eu vou utilizar? Por exemplo, escolher se eu vou fazer sessões sequenciais ou se eu vou fazer oficinas é uma estratégia. Escolher se eu vou trabalhar a cada 4 sessões com os pacientes, uma sessão eu vou colocar a sessão com a família, é uma estratégia. A estratégia, ela tem que estar presente. Escolher se eu vou fazer, por exemplo, o meu público-alvo são crianças de 7 a 10 anos, e muitas delas têm diagnóstico de TEA. Escolher se eu vou fazer oficinas de Lego, de dinossauro, sabe? São coisas específicas que tem ali o hiperfoco do TEA. Então, isso é uma estratégia que você vai desenvolver dentro do perfil do teu grupo, tá? O perfil do teu grupo. E a intencionalidade, gente, é quando você dá intenção para as atividades, sejam elas mais simples possíveis. Você dá a intenção para aquela atividade. Por exemplo, eu poderia pegar essa caixa de canetas, né, e falar assim, você pode escolher 3 canetas aqui dessa caixa para você fazer um desenho daquilo que você mais gosta. Mas só pode ser 3 canetas, você tem que escolher agora. A criança, ela vai achar que é um jogo, um desafio. Ela vai escolher lá se ela gosta de azul, de verde, rosa, né? Escolheu 3 cores e agora ela vai ter que desenhar uma coisa que ela mais gosta. Tá. Qual que é pra criança? O que ela tá fazendo? Tô escolhendo umas canetinhas legais, vou escolher as cores que eu mais gosto e vou fazer um desenho que eu gosto, que legal, que divertido, certo? Isso pra criança. Pra mim, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de trabalhar o controle inibitório, porque ela não pode pegar mais do que 3, então ela tem que se inibir
para escolher 3 cores de caneta. Segundo, eu tô trabalhando no campo conceitual matemático, porque quantidade, ela tem que saber quanto são 3 canetas, né? As unidades aqui de 3 canetas. Terceiro, tô trabalhando a compreensão da minha consigna, da minha ordem, né, da minha fala, a linguagem. Tô trabalhando velocidade de processamento. Se eu falar assim, ó, você tem 30 segundos para pegar, escolher 3 canetas, uma folha e para fazer isso. Então, tô trabalhando noção de tempo, tô trabalhando velocidade de processamento da informação, tô trabalhando controle inibitório, tô trabalhando funções executivas. Enfim, quando ela for fazer o desenho, tô trabalhando criatividade, tô trabalhando ludicidade, mas quem tá dando a intenção sou eu. Quem tá vendo, enxergando e sabe o porquê que eu fiz essa atividade sou eu. Então a intencionalidade, ela é muito importante. E aí tem gente que fala pra mim assim, ai Karen, eu não posso fazer intervenção porque eu não tenho jogos. Gente, quem não tem caneta, lápis de cor, tinta guache, deixa eu ver se tá aqui, gente, ó, tampinha. Você não precisa de jogos. Você não precisa de jogos como esse aqui para você fazer intervenção. Se você tiver, ótimo. Mas você pode criar, você pode desenvolver. Tudo se torna um instrumento de intervenção quando se tem intencionalidade. Até não ter instrumento nenhum se torna um instrumento de intervenção. Por exemplo, se você tem um paciente que precisa desenvolver a verbalização, né, a questão verbal, você vai trabalhar no todo ali, você vai trabalhar fala, você vai trabalhar fala, você vai cantar, você vai trazer músicas, você vai trazer poesias, você vai contar histórias, você vai pedir que eles contem histórias. Então, não é nem necessário um instrumento para você ter intencionalidade dentro da neuropsicopedagogia, tá? O que você precisa? Por isso que eu falo que são 3 palavrinhas mágicas: planejamento, estratégia, intencionalidade, tá? Então, lembrando de tudo isso, você vai desenvolver os seus planejamentos dentro, né, do que é intervenção. Lembrando que o que é importante na intervenção neuropsicopedagógica? No teu planejamento, na tua estratégia, na tua intencionalidade, você saber exatamente quais são os processos e os subprocessos cerebrais que estão acontecendo naquele seu paciente, porque a sua função enquanto neuropsicopedagogo é modificar a estrutura cognitiva, é estimular a estrutura cognitiva. E se você não sabe como se dá esse processamento da informação, se você não sabe como funciona essa estrutura cognitiva e como é que ela se modifica, você não está usando a tua intencionalidade. Você não está fazendo uso da sua intencionalidade enquanto profissional. Então, é necessário você ter esse conhecimento. Porque nós não fazemos atividades por fazer dentro da neuropsicopedagogia. Nós desenvolvemos, né, intencionalidades.